Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consulte-me Consultoria de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. Vamos falar sobre o fiado. O fiado é uma alternativa, vamos dizer assim, que muitas pessoas encontram, né? Muitos empresários e empresárias, principalmente microempreendedor individual, às vezes microempresários, muitas vezes no interior, né, dos estados, em cidades pequenas, mas é uma alternativa que ela não é muito boa, né? Eu já tive loja, inclusive, em cidades até um pouco, cidades aí de 30 mil habitantes, e nunca vendi fiado, né? Quando você está no local, né, numa cidade onde muitas pessoas oferecem o fiado, de fato, não é muito fácil de a gente chegar. Mas vamos conversar sobre isso. O fiado, na realidade, ele tem origens históricas aqui no Brasil, né? A gente tem ali, por exemplo, nos anos 90, que houve ali iniciou-se uma popularização dos cartões, né, de débito e crédito. A gente usava muito cheque, hoje os cheques eles são menos usados, hoje praticamente boa parte da população já tem aí seu cartão de débito e também de crédito, né? A penetração hoje é muito grande, mas naquela época não tinha, a gente está falando isso do século passado, né? Então era coisa no fio do bigode e tal, mas o fiado hoje, gente, não tem razão de ser. Por quê? Primeiro, o fiado, ao oferecer o fiado, em primeiro lugar, diferente, porque existe fiado também nas grandes cidades, né? Principalmente na periferia, existe muito fiado ainda, né? Mas ao oferecer o fiado, o que eu estou fazendo com o cliente em primeiro lugar? Eu estou deseducando a minha cliente ou o meu cliente. Primeira coisa é isso. Por que deseducar? Porque eu estou dando a possibilidade daquele cliente ou daquela cliente me pagar sem nenhuma garantia. E é claro que numa situação de crise, por exemplo, o cliente vai optar o quê? Pagar você ou pagar a conta de água, uma conta de energia, o posto, ou sei lá o que, o supermercado? Ele vai optar pelos outros, né? Então, ou seja, o fiado, ele nos leva, né, as nossas empresas, as nossas microempresas, a inadimplência, aumento a inadimplência. Esse é o primeiro ponto, né? Eu estou, de uma certa forma, deseducando, estou financiando o cliente muitas vezes sem ter um capital de giro para isso. Isso serve também para a operação de cartão de crédito, débito e cheque. Eu tenho que ter ali um capital, né, já que eu estou financiando o cliente, mas principalmente o fiado. O fiado a gente não tem, às vezes, na maioria dos casos, uma certeza do recebimento. É claro que se eu conheço ali o cliente ou a cliente, não tem nenhum problema em oferecer o fiado. Eu conheço e tal, então tem que ser analisado, cada caso é um caso. Mas de maneira geral, gente, o fiado ele traz muitos problemas, ou seja, ele traz muito mais problemas do que propriamente coisas positivas, né? As pessoas sempre falam assim, olha, eu ofereço fiado porque eu sinto que a minha venda aumentou. De fato, há uma impressão de que as vendas aumentaram. Não é porque eu estou oferecendo ali uma modalidade de crédito em que qualquer pessoa gosta, não é? Você imagina se a pessoa está com o cartão de crédito dela, o débito, sem poder usar, porque está, às vezes, inadimplente com a instituição financeira, ela vai optar pelo fiado, né? Mas veja bem, se essa pessoa não consegue comprar no fiado em empresas grandes, supermercados, né? Estou dizendo assim, grandes empresas, por que ela vai comprar o fiado na sua mão, sendo você uma empresa pequenininha e que não tem, muitas vezes, claro, capital de giro, enquanto as empresas grandes têm? Então, gente, o fiado, ele leva a essa impressão de que as vendas aumentaram. Mas que tipo de venda é essa? Eu vou receber? Porque para mim falar que a venda é boa, né? Eu estou focando aqui no comércio, mas tem fiado na prestação de serviço também, né? Então, para mim entender, olha, essa venda foi boa, essa prestação de serviço foi boa, olha, eu tenho que receber o dinheiro. Senão a gente chama isso de venda suja, né? Isso é uma venda que não adiantou nada, eu tive custos. Imagina o prestador de serviço, ele teve custo, ele gastou, ele foi lá, ele se deslocou e tal, teve gasto de alimentação, etc, etc, e não recebeu. Então esse é o problema do fiado, né? O segundo problema, que é um pouco relativo a esse primeiro, ou seja, o fiado, nós não temos uma garantia legal de recebimento. Muitas vezes a pessoa alguns microempresários, né, ainda tem aquela cadernetinha. Aquela cadernetinha não vale nada. Ah, mas tem a assinatura do cliente. Mas
o cliente pode provar que ele está numa situação ruim, etc. E você vai ficar sem receber o dinheiro do mesmo jeito. Então o fiado, gente, não é profissional. Eu falo isso sempre nas minhas palestras, né? O fiado é algo que a gente já deveríamos ter deveríamos ter abandonado o fiado. É claro que às vezes um caso ou outro isso aí acontece, mas não deveria ser a maior parte dos casos que eu vejo aí, falando em algumas cidades menores ou alguns, às vezes até periferia de grandes cidades, não deveria ter, né? Porque isso aumenta a inadimplência, isso deseduca o cliente, desacostuma o cliente. E tem um terceiro caso, que muitas vezes essas empresas, né, pequenas, aí, microempresas, elas não têm nenhum cadastro, não tem nenhum contato dessa pessoa que ela vendeu, não é, como fiado. Você não tem um telefone, às vezes pega o telefone ali de qualquer jeito e quando vai ver a pessoa deu um telefone falso, porque isso existe também. Então, gente, tem muito cuidado com isso. É claro que tem empresas pequenas, né, microempresas, que vão levando a vida com fiado, né? Eu já tive várias palestras, aí, principalmente quando a gente faz em interior de estados, o pessoal sempre me questiona, porque você não vende aqui? Eu falo, não, eu já tive empresa, como eu falei anteriormente, em cidades pequenas, né? Então é uma questão de você não querer ter dor de cabeça. Eu posso até começar oferecendo fiado, todo mundo fala assim, eu comecei oferecendo fiado porque a venda aumentou. Ok, você está deseducando o seu cliente. E para depois querer vender com cheque ou com cartão de crédito débito, o cliente não vai querer. Por isso que eu falo que você está desacostumando ou está deseducando o seu cliente. Então o fiado, gente, sinceramente, na minha opinião, ele não tem nada de positivo, exceto para um outro caso que a gente conheça, não é? Porque ele nos leva a aumento da inadimplência. Muitas vezes, como eu falei agora, a empresa nem tem um contato, nem tem um cadastro do cliente. Às vezes o microempresário acha que ele tem ali, por ter a assinatura do cliente, aquilo tem algum valor, isso vai ser difícil, não é? Porque não é um meio de pagamento. Aquela assinatura ali não é um meio de pagamento, um cheque é um meio de pagamento, uma nota promissória é um meio de pagamento, o cartão de crédito e débito, se o cliente não pagar ou tiver, infelizmente, algum problema, a gente recebe, né? Muitas vezes as pessoas questionam, mas a taxa de cartão já diminuiu muito, né? A taxa hoje de entrada de cartão de débito e crédito é muito menor do que há 5, 6 anos atrás. A gente tem mais operadoras, né? Tem mais bandeiras até que não, mas muitas outras operadoras de cartão de crédito. Então a taxa diminuiu muito e você tem uma garantia do recebimento, né? Então, gente, vamos pensar um pouco nessa questão do fiado, porque ele realmente aumenta a inadimplência e além de tornar o nosso negócio não muito profissional. Então, o fiado nos traz muitos problemas, né? Então, o interessante é a gente ir abandonando esse fiado aos poucos. Também não pode, se eu concedo o fiado agora, eu não posso sair de uma hora para outra. Tem que ser uma saída negociada e ao longo de um tempo. Eu não posso simplesmente fazer, agora parou o fiado, né? Então, o ideal é não começar a vender fiado. Para quem está começando, muita gente aciona o meu canal, para quem, né, geralmente as pessoas estão começando agora, gente, evitem vender o fiado, ok? E o fiado não é um meio de pagamento, e assim, sinceramente, em várias partes do mundo a gente não vê isso, porque aqui no Brasil a gente ainda continua fazendo, ok? Então, se gostou, dê um joinha, né, um like, compartilha, é muito importante para a gente, inscreva-se no canal se já não estiver inscrito, ok, gente? Obrigado, até um próximo vídeo.